Olá, seja bem-vinda a mais uma leitura do nosso texto Pesar. Desta vez, leremos o texto número 3. Enfim, estamos em março, o terceiro mês do ano. O número 3 é tido como o número que possui um eixo de simetria. Evoca a energia psíquica e está comumente ligado a conceitos como espiritualidade, trindade, criação, expressão, alegria e comunicação. Etimologicamente, a palavra março tem origem no latim. O termo surgiu na Roma antiga, numa época em que março era o primeiro mês do ano. Março, portanto, tem a origem na palavra Martius, que significa de Marte, que por sua vez referencia o deus da guerra. Enfim, é março e é o número 3 de nosso pesar. Assim como março é o terceiro mês do ano no calendário atual, o nosso terceiro corpo é o emocional, mais comumente tratado como corpo astral. Mas, antes de entrar nas características desse corpo, convém falar novamente dos corpos etéreo-físico e energético. O primeiro é constituído pela matéria física, aquilo que podemos ver, tocar e sentir, ou seja, que podemos perceber e conceber pelos sentidos. O físico é a matéria e o etéreo diz respeito à forma que essa matéria assume. Esse nosso corpo, quando nascemos, é o primeiro a ser atualizado. Esse processo dura até os 7 anos de idade. Nele caem os primeiros cabelos, nascem outros. Nascem, caem e renascem os dentes. As pernas se tornam firmes e apropriadas para o ato de andar. Aprende-se também a mastigar, a falar, a realizar tarefas como, por exemplo, higienizar-se, enfim, aprende-se a utilizar as capacidades desse corpo que compartilha a consciência dos minerais. Esses se realizam por meio da resistência e da inércia, características que são por nós guardadas e que precisarão ser conhecidas para serem dominadas, pois nos minerais esses aspectos são realizações, já nos humanos indica inação. Consequentemente, no final dessa primeira fase, começa-se a atualizar o corpo energético. Esse corpo, também chamado de prânico, é constituído, como o nome indica, pelas energias que movimentam, que vitalizam o corpo etéreo físico. É exatamente essa vitalidade que diferencia um órgão, um sistema ou um corpo vivo de um morto. Esse corpo das energias é atualizado dos 7 aos 14 anos, embora esse processo não tenha uma fixidez temporal. Nele, o corpo humano passará por transformações para que ele possa acomodar a vitalidade e já em sua fase mais tardia, o corpo se transformará novamente para alojar a capacidade de reprodução. Tal como os vegetais, o corpo energético alberga a vitalidade, a expansão e a capacidade de produzir indivíduos idênticos a si. Produzir o próprio alimento, vitalizar e expandir são as realizações das plantas. No entanto, para os humanos é inação. Veremos num outro pesar que a realização humana são as virtudes, os valores e a sabedoria. Tratamos, nos números anteriores, de como a resistência pode atuar contra nós, ao nos despertar do sono e em relação a compromissos cotidianos, como, por exemplo, de uma dieta, que foi um dos temas explorados. Pois bem, a dieta implica todos os corpos, como já mencionamos anteriormente. Aparentemente, os corpos mais implicados são o energético e o etéreo físico. O primeiro, por causa da necessidade de manter o nível de energia do corpo. É a natureza dele
vitalizar e expandir as energias, e o segundo por ser o órgão de impacto, ou seja, a matéria na qual surgirão ou não os resultados. Porém, essas divisões corpóreas são realizadas apenas para que nossa mente possa fazer uma síntese para a nossa compreensão. Neste sentido, a atuação desses corpos quase nunca é isolada. Uma dimensão implica a outra. A primeira fase da iluminação de qualquer aspecto nosso, seja ele etéreo físico, energético, emocional e ou sentimental, ou mental, envolverá em primeira instância a negação. A consciência individual, a que nós chamamos de eu, por estar apegada, apaixonada por aquilo que pensamos ou que achamos ser, não admitirá de forma alguma ser alertada de pontos negativos ou obscuros em nós. Se alguém nos chama a atenção para o fato de estarmos um pouco acima do peso e que essa gordura abdominal é sinal de alerta, tendemos primeiramente a ignorar e a procurar qualquer ponto negativo na pessoa para deslegitimar a advertência. No entanto, naquele momento revelador em que a calça não fecha mais o zíper, ou da confrontação especular do espelho, nos conscientizamos de que existia um fundo de razão na observação realizada sobre a nossa aparência. A mente, como tende à resistência, oferecerá argumentação para a manutenção da inércia, alegando que é dos gordinhos que elas gostam mais, ou ainda que todo avião tem pneus, e por aí vai. Não estou aqui dizendo que você deva se sujeitar a padrões e a segui-los. Muito pelo contrário, quero alertar que é necessário desenvolver identidade própria, pois quando não pensamos quem somos, as massas o fazem por nós. Às vezes, negligenciamos a nossa saúde, romantizando algo que nem sempre é virtuoso. Pode ser que num contexto de uns quilinhos a mais, seja um sinal de alerta, e cuidar da saúde é um dever nosso para com o corpo que a natureza nos emprestou. Devemos sempre nos lembrar da máxima que nos ensina o Dhammapada: a negligência é o caminho da morte. Logo, pode ser que um desconforto com a balança, a princípio, pareça apenas algo fortuito, mas que ao longo do tempo pode inclusive implicar nossa vida. A má resistência, ou seja, o negativo de permanecer, de se manter, ou o extremo disso, pode nos trazer sérias implicações em qualquer um dos nossos planos corpóreos. Uma negligência num plano mais denso, o plano da matéria, pode indicar uma negligência no plano mais sutil. Assim como tendemos a romantizar determinados contextos relacionados ao etéreo físico, que em si não expressam harmonia, podemos fazer nos planos mais sutis e, com isso, naturalizarmos as debilidades e passarmos até a exaltá-las, quando deveríamos combatê-las. Logo, quando formos confrontados por uma advertência do tipo que citamos anteriormente, que lembremos de que o outro funciona para nós como um espelho. Normalmente fala de algo que já é conhecido por nós, de algo que já vimos antes. Então, o melhor que temos a fazer é nos recolhermos ao nosso interior. Em primeiro lugar, o conselho que eu daria é procurar um médico, uma vez que o acúmulo de gordura abdominal é um sinal de alerta para a nossa saúde.
Em segundo, se for possível, é procurar um nutricionista para auxiliar no processo de emagrecimento, por meio de uma reeducação alimentar, que na maioria das vezes é sempre necessária. Entretanto, se esse segundo passo não for possível, tenha discernimento para evitar as dietas da moda, as receitas das massas ou as opiniões dos amos da caverna, ou seja, dos formadores de opinião, que muito falam sobre tudo com pouquíssima profundidade e pouco ou nada dizem sobre o essencial. Procure elevar sua consciência em relação à atitude que você irá tomar. Quanto mais alto você se posicionar, mais e melhores resultados você poderá obter. Emagrecer com base apenas nos padrões de belezas correntes ou na opinião alheia pode trazer, além da banalidade e da vaidade, reflexos negativos em sua saúde física e mental. Porém, se você usar a energia do corpo vital, energético, para tornar o veículo da sua consciência etéreo-físico mais saudável, é possível que você faça uma dieta mais equilibrada, podendo escapar do efeito balonê, muito comum quando o assunto é dieta. Se você conseguir elevar sua consciência ao nível do corpo astral e imprimir na sua ação um reto sentir, ou seja, um sentimento mais elevado, não se movendo por inveja daqueles que se encaixam nos padrões de beleza ou por sentir-se inferior a eles, você poderá prevenir decepção, tristeza e revolta caso não obtenha o resultado esperado ou se o resultado não se torne fixo. O campo do pensar e do desejo, ou seja, o nosso mental concreto, também pode servir a um reto propósito, influenciando nos resultados que se pode obter com uma dada ação. Uma dieta, por exemplo, não pode ser algo fortuito, casual, não se quiser ter bons resultados. Planejamento e decisão no plano mental, um reto sentimento, energia equilibrada e, principalmente, constância e perseverança no plano físico, ou seja, ação disciplinada para resistir às investidas da mente e conservar-se firme no propósito mental. Eis a chave para o sucesso. Para finalizar, vale ressaltar que no automatismo e na repetição jamais cresceremos. Neste sentido, o resultado de nossas ações podem constantemente repetir o fracasso do passado, condicionar o presente e projetar um futuro que nunca resolverá nossas questões internas e externas. Muito obrigado por acompanhar a leitura do nosso Pesar, ano 1, número 3, março de 2004. Nosso muito obrigado pela audiência, que é sempre sinal de prestígio. Curta, compartilhe e comente os nossos conteúdos. Esse texto foi produzido por mim, que atendo pelo epíteto de Cal Benassi. Muito obrigado. Esperamos vocês na leitura do próximo número, que será o de abril. Tchau.